Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Bruno Marza Namela, técnico de laboratório, biólogo. Eu sou Arnaldo Benjamin Arnaldo, técnico de laboratório. Para hoje, o nosso tema será acerca dos exames mais solicitados pelos clínicos, que é o hemograma completo. Então, neste vídeo, nós fizemos duas sessões e temos o hemograma completo, a primeira parte, e temos a segunda parte. Espero que goste e compartilhe. Obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Bruno Marza Namela, técnico de laboratório, biólogo. Hoje vamos falar de um exame muito importante e mais solicitado pelos clínicos, é o hemograma completo. Mas antes de falar do hemograma, é essencial que saibamos um pouco em relação à hematopoese. O que é isso de hematopoese? Hematopoese é nada mais nada menos que um processo natural de formação das células sanguíneas. Ela ocorre em duas fases, que a primeira fase é a fase intrauterina e a segunda fase é a fase extrauterina. A primeira fase, que é a fase intrauterina, os órgãos responsáveis pela produção das células sanguíneas é o baço e o fígado, ao passo que na segunda fase, que é a fase extrauterina, o órgão responsável pela produção das células sanguíneas é a medula óssea. Então, dizer que hemograma é um exame sanguíneo que serve para avaliar, classificar os distúrbios das células sanguíneas. Quais são essas células sanguíneas? Me refiro aos eritrócitos, ao leucócito e às plaquetas. Então, qualquer alteração que se verificar ao nível deste exame pode ser sugestiva a anemias, infecções ou inflamações, ou pode ser indicativo de doenças como leucemia ou linfomas. Então, para que serve este exame? Este exame serve para auxiliar no diagnóstico e acompanhar a evolução de certas doenças que podem alterar as células sanguíneas. Quais são essas doenças? Podem ser anemias, podem ser leucemias, podem ser linfomas, podem ser alguns cânceres que têm esta propriedade de poder alterar as formas dos eritrócitos ou das células sanguíneas. Então, como é que é feito o exame? O exame é feito a partir da colheita de sangue venoso, que é posto num tubo contendo o EDTA, ou pode ser qualquer outro tipo de anticoagulante, e é realizado. O exame pode ser realizado automaticamente ou manualmente, mas atualmente usa-se a automação por ser o método mais fiável e muito rápido. Então, aqui temos o exemplo do nosso hemograma. Então, para dizer que o hemograma está dividido em três partes principais. A primeira parte é o eritrograma, a segunda parte é o leucograma, a terceira parte é a plaquetograma. Então, o eritrograma tem os seus prefixos, que são o RBC, ou os eritrócitos, a hemoglobina, o hematócrito, o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média, a concentração de hemoglobina corpuscular média, a amplitude de distribuição dos eritrócitos. Então, estes são os perfis que compõem o eritrograma. Então, o que é esse eritrograma? O eritrograma é nada mais nada menos que a contagem global dos eritrócitos. A contagem global dos eritrócitos nós chamamos de eritrograma, porque está aqui o eritro, que são eritrócitos, aqui grama, que é a contagem. Então, nós já sabemos que os eritrócitos são responsáveis pelo transporte de nutrientes e outras células importantes no nosso organismo. A hemoglobina é a proteína que está contida dentro do eritrócito, que ela tem a função de transportar o oxigênio. O hematócrito é o volume percentual de todos os eritrócitos. O volume corpuscular médio indica o tamanho dos eritrócitos. A hemoglobina corpuscular média, a concentração de hemoglobina corpuscular média, ambas indicam a quantidade de hemoglobina dentro dos eritrócitos. Automaticamente indicam a coloração do eritrócito. O RDW, que é a amplitude de distribuição dos eritrócitos, indica a anisocitose. A anisocitose é nada mais nada menos que o tamanho das hemácias. Então, esses três índices são muito importantes para a classificação das anemias. É muito importante que nós saibamos
como é feita a classificação das anemias. Então, as anemias são feitas, a sua classificação é feita baseado nesses 3 índices, que é o volume, a coloração e o tamanho. Então, temos de seguir aqui o leucograma. A leucograma é nada mais nada menos que a contagem global dos leucócitos e a contagem diferencial dos leucócitos. Na contagem diferencial dos leucócitos, nós vamos apanhar aí os granulócitos ou os agranulócitos. Os granulócitos são aqueles que possuem grânulos dentro do seu citoplasma. Para além do seu grânulo, podem ter 2 ou mais núcleos, enquanto que os agranulócitos não possuem grânulos no seu citoplasma e só apresentam um único núcleo. Então, dentro dos granulócitos temos os neutrófilos, temos os eosinófilos e temos os basófilos. E dentro dos agranulócitos temos os linfócitos e temos os monócitos. Aqui temos a plaquetograma. O plaquetograma é nada mais nada menos que a contagem global das plaquetas. Então, a plaquetograma ela está dividida também em 2 perfis. Temos o PDW, que é a amplitude de distribuição plaquetária, e temos aqui o PMV, que é o volume médio plaquetário. Então, esses 2 perfis também servem para classificar as plaquetas, quando forem grandes ou quando forem pequenos. Então, é muito importante também que nós saibamos algumas terminações. Quando estes parâmetros estiverem elevados, existem terminações que são usadas para dizer ou para confirmar que está elevado ou está baixo. Então, temos aqui a filia, que significa aumento, temos aqui a tose, que significa aumento, e temos a penia, que significa a diminuição. Então, por que filia e tose todos refere-se ao aumento? Porque existem certos prefixos ou certos parâmetros que iremos usar o tose e tem certos parâmetros que iremos usar a filia. Exemplo, quando os eritrócitos estão elevados, nós dizemos que estamos perante uma eritrocitose. Quando estão abaixo, nós dizemos que estamos perante uma eritropenia. Os leucócitos, quando estão elevados, nós dizemos que estamos perante uma leucocitose. E quando estão abaixo, nós dizemos que estamos perante uma leucopenia. As plaquetas, quando estão elevadas, nós dizemos que estamos perante uma plaquetose. E quando estão abaixo, nós dizemos que estamos perante uma plaquetopenia. Então, aqui no leucograma, em relação ao diferencial, quando os neutrófilos estão elevados, nós estamos perante uma neutrofilia. Quando estão abaixo, nós estamos perante uma neutropenia. Os eosinófilos, quando estão acima, nós estamos perante uma eosinofilia. Quando estão abaixo, nós estamos perante uma eosinopenia. Os basófilos, quando estão acima, nós estamos perante uma basofilia. E quando estão abaixo, estamos perante uma basopenia. Os linfócitos, quando estão acima, nós estamos esperando uma linfocitose. E quando estão abaixo, estamos esperando uma linfopenia. Os monócitos, quando estão acima, nós temos que estamos esperando uma monocitose. E quando estão abaixo, estamos esperando uma monocitopenia. Então, existem outras expressões que não podemos deixar aqui de referir, que é a anisocitose, a anisocromia e a poiquilocitose. A anisocitose tem a ver com o tamanho das hemácias, enquanto que a anisocromia tem a ver com a cor. E poiquilocitose tem a ver com o formato, a forma dos eritrócitos. Nós já sabemos que os eritrócitos têm uma forma bicôncava, mas podem vir a ser alteradas por algumas infecções ou algumas doenças que podem alterar a forma deste eritrócito. Então, vamos classificar isso consoante a poiquilocitose. Então, o que nos indica que este paciente tem uma anisocitose, ou tem uma anisocromia, ou tem uma poiquilocitose? Para a anisocitose, no hemograma, que é o tamanho, o que vai nos indicar que este paciente tem anisocitose é o VCM, que é o volume corpuscular médio, mais o LDW, que é a amplitude de distribuição dos eritrócitos. Nós já dissemos no início que o VCM indica o tamanho dos eritrócitos, assim como o LDW indica a anisocitose. Então, se os eritrócitos estiverem
acima do normal, com certeza vão ter um volume maior. Se estiverem abaixo, vão ter um volume menor. Então, isso indica que estamos esperando uma anisocitose. O que nos indica a anisocromia? A anisocromia tem a ver com a cor. Então, o que nos indica a anisocromia, que é a cor ou a quantidade de hemoglobina dentro das massas, primeiro a hemoglobina corpuscular média e a concentração da hemoglobina corpuscular média. Estes dois parâmetros aqui, quando estiverem abaixo, indica que esse paciente tem uma hipocromia. E quando estiverem acima, significa que esse paciente tem uma hipercromia. E quando estão normais, significa que esse paciente tem uma normocromia. Então, a poiquilocitose, que é a forma, onde é que vai indicar a forma? A forma, se existe uma alteração na forma dos eritrócitos, vai nos indicar o RDW, que é a amplitude de distribuição dos eritrócitos. Mas aqui nesse RDW será no coeficiente de variância, porque temos coeficiente de variância e temos por desvio padrão. Mas o que vai nos indicar que existe uma alteração nas formas dos eritrócitos é o RDW por coeficiente de variância. Então, é muito importante nós termos em mente essas palavras, essas frases, né? Anisocitose, que é o tamanho, e que nos indica a anisocitose, RDW e VCM. A anisocromia tem a ver com a cor, e que nos indica HCM e CHCM. Poiquilocitose, que tem a ver com a forma, o que nos indica é o RDW mais com o coeficiente de variância. Então, dizer no geral, de uma forma resumida, quando nós temos os eritrócitos elevados, que é a eritrocitose, pode ser o indicativo de uma desidratação ou pode ser indicativo de uma policetemia vera. Ou, quando nós temos abaixo, pode ser indicativo de uma anemia por hemorragia ou pode ser indicativo de uma outra patologia que pode criar alteração no volume ou no tamanho dos eritrócitos. Os leucócitos, nós já sabemos que são células de defesa. Quando nós estamos acima, são sugestivos de infecções bacterianas ou virais. Abaixo, também podem ser infecções bacterianas ou virais. Então, a minha explicação termina por aqui. Espero que tenham aprendido algo. Qualquer dúvida que tiverem, vão nos comentários, comentem. Nós estamos abertos para acréscimo, dúvida e muito mais. Muito obrigado. Tchau.